Como eu disse na oração, boa noite a todos. É um privilégio nós estarmos aqui na casa de Deus, né? Para alguns, o domingo é um dia de descanso. Mas, no meu caso, o domingo é o meu primeiro dia de trabalho, e trabalho pesado. Sabe, a minha semana não começa na segunda, começa no domingo trabalhando pesado. E eu louvo a Deus porque, mesmo depois de um dia cansativo, chegamos em casa correndo, mas Deus nos trouxe até aqui. Estou muito feliz pela presença de cada irmão, especialmente pelos nossos visitantes. Seja bem-vindo, que vocês possam se sentir abraçados pelo poder do Espírito Santo. Antes de nós começarmos a mensagem desta noite, não poderia deixar de lembrar que hoje nós temos um aniversariante em nosso meio. Eu vou pedir que ele se coloque de pé para que a igreja o conheça. Alguns mais antigos o conhecem, outros nem tanto. Gostaria que a igreja desse uma saudação, J.A. Meu amigo, Deus te abençoe, que Deus possa abençoar você, sua família, sua saúde, e que você possa sentir o desejo de voltar aqui mais vezes, tá bom? Obrigado. Aqueles que têm as suas Bíblias nas suas mãos, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Amém, irmãos? É impressionante demais a intimidade que o rei Salomão conseguiu desenvolver com Deus. A Bíblia fala que, no capítulo 7, que nessa ocasião onde Salomão faz essa oração, era a dedicação do templo. No livro de 1 Reis vai falar que a unção que a glória de Deus que se derramou naquele templo foi tão grande que nem mesmo os sacerdotes conseguiram ficar de pé, porque Deus manifestou ali a sua glória. E Deus fala para Salomão: ouvi a sua oração. E isso aconteceu de noite. Deus apareceu para Salomão. Só que essa não foi a primeira vez que Deus apareceu para Salomão. A primeira vez que Deus apareceu para Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 9, vai falar que foi em Gibeon, quando Salomão inicia seu ministério. A Bíblia vai falar que Deus apareceu para ele de noite e disse o seguinte: pede
o que você quiser. Gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Se Deus aparecesse para você nesta noite e falasse, pede o que você quiser, o que você pediria para Deus? Salvação? Quem mais pediria alguma coisa? Porque algumas pessoas tiveram esse privilégio. O cego Bartimeu também, Jesus falou para ele, pede o que você quiser. Na verdade, essa oportunidade não era exclusivamente dessas pessoas. Deus nessa noite também te dá essa oportunidade. Mas quando Deus aparece para Salomão, Salomão pede a Deus, sabe o quê? Sabedoria. E Deus fala o seguinte para Salomão, olha, por que você não pediu longevidade de vida? Você também não pediu riqueza. Você também não pediu a morte dos seus inimigos. Todo mundo tem alguém que você não vai muito com a cara dele, não gosta, né? Não sei se chega a ser um inimigo. Mas se você pudesse pedir a Deus para fazer alguma coisa por essa pessoa, o que você pediria a Deus para fazer com ela? Porque, na verdade, existem pessoas que são difíceis de se amar, né? São difíceis de conviver. Mas a Bíblia fala o seguinte, se você ama quem vos ama, que louvor há nisso? Porque os gentios também fazem. Vocês ouviram o que foi dito, odiarás os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Porque fazendo isso, você tornará filho do Altíssimo. Você consegue amar aquela pessoa que não vai muito bem com a sua cara? E Deus fala assim para Salomão, por que você não pediu isso? Você pediu sabedoria para governar o meu povo, para governar a minha igreja. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar a sabedoria que você pediu. E aquilo que você não pediu, também vou dar. E Deus deu a Salomão sabedoria, riqueza, longevidade de vida e paz por parte dos seus inimigos. Mas em Juízes, capítulo 24, é 2 Samuel, perdoa, irmãos. 2 Samuel, capítulo 24. Conta um detalhe bastante interessante, para que os irmãos possam conhecer melhor a trajetória da vida de Salomão. A partir do verso 18, diz assim: naquele mesmo dia foi Gade dizer a Davi, vá, edifica um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, a ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Verso 20. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostou-se perante o rei, com o rosto em terra, e disse: por que, ó meu senhor, rei, você vem ao meu encontro? Respondeu Davi: para comprar uma eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: ó meu senhor rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e os jugos dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: faço questão de pagar o preço justo.
não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Na verdade, o grande desejo de Davi era construir um templo. Mas Deus falou que Davi não poderia construir porque tinha mão suja de sangue. E Deus falou com Davi: olha, você não vai construir, mas o seu sucessor vai. Então Davi, para oferecer um sacrifício a Deus, Davi vai comprar as terras de Araúna. E Araúna vê que o rei chegou e falou assim: não, você pode ficar, pode oferecer a Deus, eu te dou a terra, te dou o boi, você pode oferecer aqui para ele um sacrifício. E Davi fala o seguinte: não, eu não posso oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Sabe o que eu aprendo hoje com isso aqui, irmãos? É que muitas pessoas querem oferecer a Deus aquilo que é sobra. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não quer fazer esforço nenhum. As pessoas querem o sucesso, mas não quer pagar o preço. E Davi falou: não ofereça a Deus aquilo que não me custe nada. A Bíblia vai falar que a viúva ofereceu a Deus tudo o que tinha. Era pouco, mas foi um ato de fé. Como Davi não pôde edificar o templo, Salomão conseguiu edificar. E o tempo passou. Quem dera, irmãos, que o nosso tempo de igreja fosse como fundo de garantia, né? Que cada ano que passa, ele aumenta. E hoje o governo te dá até a opção de fazer o saque aniversário, né? Faço aniversário em janeiro, acho que vou dar um pulo no meu saque aniversário. Mas a vida espiritual não é assim. Você precisa desenvolver com Deus uma vida de intimidade diária. E Salomão, irmãos, não se atentou para isso. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, eu quero compartilhar com vocês Eclesiastes capítulo 2. Não sei quantos dos irmãos conhecem essa narrativa. Capítulo 2 de Eclesiastes, no verso 1, diz assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se tornou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casa e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatório para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escrava, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim, em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de província. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se
faz debaixo do sol. Eu fico me perguntando, como pode um rei, um homem que foi ungido por Deus, Josias, que teve intimidade com o Espírito Santo, um homem que orava e Deus respondia no ato, um homem que invocou o nome de Deus dentro da igreja, num ato onde os sumos sacerdotes teriam que ministrar, e eles mesmos não conseguiram ficar de pé, porque a glória de Deus foi muito grande sobre eles, mas Salomão ficou. Salomão tinha essa intimidade com Deus. Eu me pergunto, como pode um homem que conheceu a Deus tão de perto se desviar do caminho do Senhor, como fez Salomão? Não sei se vocês repararam, no verso 8 diz que Salomão fez para ele um harém. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é harém. Eu fui pesquisar na internet para poder entender alguns detalhes, e apareceu para mim um monarca da Tailândia chamado Ramsés X. Ele também tem um harém, foi casado 4 vezes, tem um amante oficial e tem para ele um harém. É como se fosse uma gaiola cheia de mulheres e homens, e o que cai ali naquela rede se vira peixe, independente de que seja homem ou mulher, ou a mãe ou o pai. Essa foi a vida que Salomão teve. Quando a gente vê uma pessoa, um membro da igreja comum, saindo da presença do Senhor, fazendo algumas coisas erradas, mas um sacerdote, um ministro, pois isso era o que Salomão era, foi muito forte. Salomão se entregou aos prazeres, decidiu beber. A Bíblia fala que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Eu não sei quantos aqui há de concordar comigo, porque a vida a dois é muito complicado, não é verdade? A gente entende que o casamento é um milagre de Deus. Você botar 2 pessoas debaixo do mesmo teto e conviver bem, isso é um milagre de Deus. Como Salomão conseguiu isso? 1000. Eu não vou pedir para ele me ensinar, que eu não quero aprender isso. Mas ele conseguiu, irmãos, conviver com 1000 mulheres. A Bíblia fala que Salomão também foi visitado pela rainha de Sabá, né? A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão. E a rainha de Sabá desceu para visitar Salomão, aproximadamente com 4.180 quilos de ouro, se não me falha a memória. Chegando lá, ela presenteou Salomão, bateu uma prosa com Salomão e falou assim: olha, não me contaram a metade, porque a sua sabedoria, a sua riqueza, os seus bens é muito mais além daquilo que me contaram. E a Bíblia fala que a rainha de Sabá ficou encantada. Eu não sei quantos irmãos sabem que Salomão teve o coração roubado. Ele amou intensamente uma mulher, né? E todo homem sabe que quando a gente se apaixona por uma mulher, a gente faz o quê? Eu morava aqui em Itaboraí, eu fui namorar lá em São João de Meriti. Contava os dias para chegar o sábado para lá e encontrar minha esposa. É a mesma. Mas descia com o maior prazer, porque a gente amava. Imagine um homem do patamar de Salomão apaixonado. Só que 1 Reis, capítulo 10, vai falar que Deus tinha dado uma ordem a Salomão. Primeira Reis, capítulo 11. Vou adiantar para o capítulo 11. A partir do verso 1. Primeira Reis, capítulo 11, verso 1 diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. A princípio eu tinha pensado que ele só amava a uma, né?
uma mulher que encantou seu coração, mas ele foi mais longe. Ele conseguiu amar muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram de nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão se apegou amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, e a seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Asterote, a deusa do Sidônio, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovara. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Tem um ditado que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas. Eu lembro quando eu estava fazendo segundo grau, matéria de sociologia, o meu professor uma vez citou uma frase muito interessante, que diz o seguinte: o ser humano é fruto do ambiente em que convive. A palavra de Deus fala que o homem é transformado por aquilo que ele contempla. Se você se associar com uma pessoa espiritual, a tendência é você, mesmo que seja em passos curtos, você caminhar junto com ela. Mas se você associar com alguém que não quer nada com Deus, a tendência, isso é fato. Isso é fato. Salomão conseguiu fazer tudo aquilo que Deus pediu para ele não fazer. Salomão fez. Se a gente lesse, não vou ler por causa do horário, Eclesiastes capítulo 3, fala que Salomão se entregou aos prazeres. Tudo isso que a gente vê hoje, e a gente às vezes não pode nem citar claramente num púlpito hoje, que existem alguns pastores que estão sendo processados por causa disso. Salomão fez tudo isso. Eu fico me perguntando, como pode alguém que viu Deus de perto chegar a tal ponto? Mas eu me recordo da palavra do apóstolo Paulo: quem está de pé, cuide para que não caia. E Salomão não cuidou. Mas eu poderia dividir a vida de Salomão em 3 fases. A fase da sua juventude, ele escreveu o livro de Cânticos. Se você ler o livro de Cânticos, você vai ver que é um livro poético, porque Salomão ali expressa ali todo o seu sentimento pela mulher amada. Se você for para o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão já não é mais um menino. Salomão já é uma pessoa assim, de média idade, quem sabe talvez da minha idade, de uns 46, beirando 50 anos aí. Ele já está um pouco mais maduro. Ele já pisa no chão, tendo cuidado para não pisar numa mina. Mas quando chega, já entrando para a terceira idade, o conceito de Salomão muda. Existe um ditado que diz o seguinte, que o tempo e as circunstâncias faz a pessoa mudar de opinião. Às vezes você fala uma coisa com a pessoa está relutante. Não te ouviu na hora que você falou, mas o tempo passa, ela vê que as coisas não é muito bem por aí, ela muda então de pensamento. Mas na verdade, o que fez Salomão mudar de pensamento não foi o tempo, foi o Espírito Santo.
Foi o Espírito Santo. Eu quero aqui citar aqui alguns versos de Provérbios de Salomão. Os irmãos vão poder ver que a postura de Salomão mudou. Esses livros não foram escritos na ordem, não foram colocados na Bíblia em sua ordem, mas se você acompanhar comigo o livro de Provérbios, capítulo 3, ele vai falar assim, ó, a partir do verso 1. Filho meu, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Verso 9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios capítulo 10, verso 17, diz assim: quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, desencaminha os outros. Provérbio capítulo 12 diz assim: o homem bom obtém favor do Senhor, mas o que planeja maldade, o Senhor condena. E são tantos os conselhos, irmão, que Salomão escreveu. 14, verso 21 diz assim: quem despreza o próximo comete pecado. Como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Nós estamos à beira do mutirão de Natal, né? A igreja arrecadando alimento para ajudar algumas famílias que precisam. Imagina se nós tivéssemos aqui na igreja um homem igual Salomão. Não sei se tem, não conheço bem todo mundo. Como esse homem poderia ajudar no mutirão de Natal? Como ele poderia ser útil à sociedade? Mas nos dias que vivemos, infelizmente nós temos pessoas como Salomão também, que consegue pensar só em si mesmo. Como Salomão poderia ter sido uma bênção na flor da idade para muitas pessoas? Ele só foi atentar para isso quando já estava idoso, né? Mas antes tarde do que nunca. Eu pergunto para vocês: as pessoas que conviveram com Salomão chegaram a acreditar que para Salomão não tinha mais jeito, porque a palavra de Deus diz que quando a gente está na presença do Senhor, a gente tem um anjo da guarda, não é verdade? E a gente tem um anjo do mal que também fica nos atormentando, e você vive em meio a um conflito. Mas quando nós abandonamos o caminho do Senhor, aquele inimigo que fica do nosso lado confrontando conosco, ele vai e busca mais quanto? Mais 7. E diz a Bíblia que o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Na minha juventude eu também me afastei do caminho do Senhor. Fiz coisas as quais o Senhor tinha falado para mim não fazer. E quando a gente desobedece a ordem de Deus, irmãos, a gente paga o preço. Pode ter certeza. E algumas pessoas falam assim: ah, Deus está amaldiçoando. Não é Deus que amaldiçoa. A Bíblia diz o seguinte: de quem se queixa o homem, né, dos seus próprios erros? E eu então colhi o fruto que eu plantei. Fiquei doente, fiquei internado. As pessoas iam me visitar e falavam assim: Vandinho, volta para Jesus. Eu falava: para mim não tem mais jeito. E Satanás tinha colocado no meu coração que eu tinha ido longe demais. E chegou uma época que eu nem mais conseguia orar. Porque Satanás coloca
um fardo sobre a gente, que a gente pensa que a gente deixa de acreditar em nós mesmos. Mas sabe o que a Bíblia nos ensina? Que aqueles que serão salvos, não serão salvos por obra praticada por eles, mas pela infinita misericórdia de Deus. Quem sabe nessa noite eu também esteja falando para alguém que um dia desejou se afastar do caminho do Senhor. Quem sabe eu estou falando nessa noite para alguém que quis viver a sua própria escolha. Eu lembro que minha mãe falava assim: Vandinho, não sai da igreja, Jesus te ama. Eu falava assim: mãe, mas eu não amo. Minha mãe chorava. Eu quis viver a minha experiência. Quem sabe eu estou falando para alguém nessa noite que também quis viver essa experiência. Não precisa me responder. Eu tenho certeza que você não está sendo feliz. Inclusive o tema desse sermão se chama O que vale a pena. Salomão quis conhecer o que valia a pena. Mas sabe o que ele concluiu? Que tudo foi vaidade. E se não fosse, irmãos, a misericórdia de Deus, Salomão teria morrido perdido. Quem sabe nesta noite eu estou falando para alguém que está na igreja, mas quem sabe, porque a gente fala assim, Deus sabe, mas a gente também sabe. A gente sabe que a gente não está com a nossa comunhão correta com Deus. Às vezes, a pessoa que convive contigo não sabe, o pastor da sua igreja não sabe, o seu líder religioso não sabe, mas você sabe. E sabe o que eu quero dizer nessa noite? Afinal de contas, foi o motivo que Deus me trouxe aqui nessa noite, para falar o seguinte para você: que nós somos salvos pela graça. E isso não vem da gente, é dom, não de obra, para que ninguém se glorie. Eu quero terminar o sermão desta noite fazendo um apelo. Quem sabe nesta noite você ouviu Deus falar contigo, falando: meu filho, eu te amo, eu te quero, eu quero ter você de volta em os meus braços. E quando eu fiquei fora da igreja, Josia, aí minha mãe e outras pessoas me evangelizaram. Aí chegou uma vez que eu falei assim: não, eu vou voltar para a igreja, mas quando eu voltar, eu não quero ser como esses crentes que eu vejo por aí, não. Eu quero ser um crente autêntico. E sabe o que aconteceu? Quanto mais eu tentava me consertar, mais eu me afundava. Eu lembro uma vez que eu encontrei com o irmão Zezinho. Zezinho me convidou: Vandinho, volta para a igreja. Eu falei com o Zezinho: Zezinho, não é tempo. Quando eu conseguir resolver meu problema, eu vou ficar um crente de verdade, você vai ver só. Isso numa quarta-feira à noite, em frente ao INSS de Itaboraí. Quando foi na quinta-feira de manhã, fui atropelado lá na ponte de Venda das Pedras, chegando no Tavares de Macedo. Aí eu falei o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou desse jeito mesmo. Sabe, querido, a misericórdia de Deus está estendida para você nesta noite. Eu quero convidar aqui na frente a equipe de louvor que vai cantar esse hino. Se você sentir Deus falando com você nesta noite, te chamando para perto dele, quem sabe você que resolveu os problemas da sua vida, como fez o filho pródigo: levantar-me-ei e terei ter com meu pai. Ele queria consertar tudo aquilo que ele tinha feito de errado, mas sabe o que o pai falou para ele? Filho, você não me deve nada. O meu maior prazer é ter você em casa. Não espere você resolver seus problemas, porque os seus problemas quem resolve é Deus. Ele pagou o preço. Ele carregou em seus ombros o peso que nós merecíamos carregar. Ele sofreu a morte que você merecia,
que eu merecia. Agora a pergunta é: o que iremos fazer com esse tão grande amor? Eu vou passar o microfone, e se você sentir Deus falar enquanto a equipe canta, eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Senhor, realmente eu pequei, mas de hoje em diante eu quero ser alguém diferente. Eu não sei quantos aqui crê, existe um céu preparado para você. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Às vezes a gente pergunta na igreja: se Jesus voltar agora, quem está salvo? Eu quero que você entenda isso. A Bíblia fala que aquilo que não é de fé é pecado. Você crê ou não crê que vai para o céu? Porque Deus criou um céu para você, e não importa o seu passado. Porque a Bíblia diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Deus não fez um inferno para você, Deus fez um céu. Agora eu pergunto para você: você quer entrar lá? Você quer viver com Ele? Se você sentir esse desejo no seu coração, se você sentir que Deus falou contigo, eu te convido a responder esse apelo, não para mim, porque a minha certeza eu já tenho, eu creio que vou ir para o céu. Essa certeza eu já tenho. Agora eu quero saber qual é a certeza que você tem, qual é a certeza que você vai sair daqui nesta noite. Amém?